Vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre as competências e funções, né, de um social media profissional. Criação de imagens, textos, fotos, vídeos e outros formatos de conteúdo. Então, o social media, se ele souber criar arte, se ele for também um design gráfico, ou pelo menos souber o básico de criação, é importante para ele, porque ele já vai se desenrolar, ele mesmo está precisando fazer um post, ele mesmo faz, ele não precisa ficar esperando o design mandar para ele, entendeu? Então, assim, mas é importante que ele saiba, pelo menos o básico, sobre criação de conteúdo, no sentido de imagens, textos, fotos, se ele também dominar o básico também de fotografia. E hoje em dia a gente não precisa ter assim, uma máquina, né, cabulosa, de muito boa qualidade, porque os celulares, a maioria deles tem uma grande resolução, uma resolução de boa qualidade, e já tem alguns aplicativos de edição de imagens com filtros bem interessantes, então já dá para ele ter o básico ali também. E vídeos, se ele também souber um pouco de edição de vídeo é bom. E da mesma maneira, edição de vídeo também não é um negócio muito difícil, não é um bicho de sete cabeças, e é bom que ele também tenha esse conteúdo aí. E saiba também um pouco ali de WordPress para postar artigos no blog, né, saber fazer um trabalho assim técnico nesse sentido aí é importante porque não precisa saber muita programação para hoje em dia mexer com grandes sites e portais não. Vamos lá. Ele precisa atualizar as redes sociais, que ele cuida, que ele gerencia, atualizar com informações que ele vai subir para as plataformas, ele precisa atualizar porque às vezes aquela informação ela já não é a mesma, ele precisa atualizar porque tem que estar sempre postando novos conteúdos, interagindo com o público, né? Então ele precisa estar fazendo isso aí constantemente e sempre estar conectado ali, avaliando o que está acontecendo. Ter um diálogo e relacionamento com a marca e seus consumidores. Essa parte é fundamental, porque rede social ela se baseia em relacionamento entre pessoas. Então as pessoas estão ali para se comunicar com as marcas, para tirar dúvidas, para interagir com a marca, e aí o social media entra e essa função é muito importante e ele precisa ter algumas habilidades para estar lidando nesse relacionamento. Uma pessoa boa de se relacionar, ter bons relacionamentos, ele vai levar isso para as redes sociais, né? Saber como falar, com educação, com respeito, isso tudo faz parte dessa habilidade de social media. O gerenciamento de crise, porque pode acontecer, está sujeito a acontecer em algum momento e ele ter uma crise para resolver ali, porque um comentário foi muito agressivo, ou tem, né, pessoas que fazem questão de alfinetar ali só para ver ali o circo pegar fogo. Então, existem algumas técnicas, algumas maneiras de mapear isso e saber como tirar, ter a decisão certa, né? Saber como tomar a decisão certa de como agir, como responder aqueles comentários ou simplesmente apagá-los. Só que isso é um capítulo para um outro momento, a gente vai falar isso num outro módulo, especificamente sobre gerenciamento de crises, tá? Vocês vão ver esse conteúdo aqui também. Planejamento e criação de campanhas. Isso aqui é muito importante. Planejamento e criação de campanhas no sentido não só de campanhas pagas, né, mas no sentido de campanhas que ele vai pensar o objetivo da campanha, vai descobrir qual é o público-alvo, qual é a comunicação, o tom da comunicação que ele vai usar. Isso tudo são habilidades e competências do social media também. O que mais que a gente tem aí para compor esse super profissional? Tem mais coisa. Realização de testes AB são muito importantes, a gente também vai ver uma aula só sobre isso, porque é a maneira de testar quais conteúdos estão dando certo, quais estão dando mais engajamento, o que estão gerando mais resultado para as empresas ou quais não estão. Então, com esses testes é possível medir isso de uma maneira bem precisa e aí ir otimizando, né? Você vai fazendo aos poucos performando melhor as atuações de social media, das campanhas e tudo mais. Descoberta dos melhores horários de publicação. Isso aí tem a ver com o teste AB, mas também tem a ver com essa análise e acompanhamento, né, do que está acontecido, do comportamento do público diante das postagens e conteúdos que estão sendo feitos e como que eles estão reagindo e o engajamento que tem tido nas postagens, isso de acordo com cada horário. Então a gente tem aí estudos para estar descobrindo quais os melhores horários para publicação. Isso vai variar de país para país, de região para região, vai variar também um pouco do público que você está atingindo, do conteúdo da sua página, mas chega uma hora que você sabe mais ou menos ali o horário ideal para estar postando e os dias da semana também. Monitoramento do comportamento do consumidor. Isso é importante porque você precisa entender qual é o público-alvo que você está lidando, qual é a persona que você está que você criou para atingir a comunicação certa, para você falar a linguagem certa com aquele consumidor, e aí você precisa monitorar isso, né? Então existem algumas ferramentas que ajudam nesse monitoramento,
que o social media precisa fazer. Desenvolvimento de campanhas de links patrocinados, são as campanhas pagas. E aí envolve Google AdWords, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads. Saber isso, pelo menos o básico, e se souber avançado já é bem legal. Também não é um bicho de sete cabeças, mas precisa dedicar um pouco, também é importante pelo menos saber fazer algumas campanhas básicas, impulsionamentos, algumas campanhas ali de leads, de atração, né, para a pessoa, às vezes ela quer fazer uma compra, seja no e-commerce, ela quer às vezes solicitar um orçamento, ou é uma campanha mesmo de geração de tráfego para captura de leads, para baixar um e-book, são coisas importantes que o social media precisa fazer com certeza. E outros poderes mágicos, né? Quando a gente pensa que acabou, o social media é quase um super-herói, né? Tem outros poderes mágicos que é bom, né? Não é uma regra, mas se ele souber, isso vai acrescentar na maneira dele atuar, né? Na sua carreira e na sua profissão. Relações públicas, diplomacia e assessoria de imprensa, né? De relações públicas, porque a gente está falando desse cenário público, né? Do conteúdo que foi publicado, que às vezes é publicitário ou não, e os comentários que surgem, né? Como lidar com isso de uma maneira diplomática, de uma maneira cortês, de uma maneira educada, mesmo às vezes recebendo às vezes uma pancada ali, né? Um comentário meio agressivo da outra parte, você tem que saber ali como lidar. E assessoria de imprensa é legal, porque a gente não abandona esses meios, esses veículos, essas estruturas de marketing convencional, e é muito interessante saber um pouco de como eles atuam e muitas vezes até contar com eles. Vamos que vamos. Branding, né? É importante saber um pouco a respeito de branding, gestão e posicionamento de marcas, né? Como que é isso? O que é brand? Como que se constrói um posicionamento de marca? O que é esse gerenciamento, né, de uma marca? Como que constrói isso nas redes sociais? Como que conta essa história dessa marca nas redes sociais? São conteúdos que também são importantes, que vão agregar no trabalho. Psicologia das relações humanas, entender de ser humano, entender do comportamento humano. Isso também pode acrescentar. Isso aqui também é um tema, né, pode ter um curso só sobre isso aqui, com certeza. Análise de dados e apresentação de resultados. A análise de dados, ela se faz importante porque você precisa estar analisando diariamente ou semanalmente os dados que você tem, que estão chegando no Analytics, do Google ou do Facebook Insights, em qualquer plataforma que você esteja usando, ela vai te dar esse feedback aí dos dados. Você tem que saber depois o que fazer com isso. E depois, normalmente, toda empresa, todo cliente que você vai atender, ele vai querer um relatório de resultados. E aí é onde no final do mês você pode e deve apresentar um relatório para ele. Isso aí é importante, isso aí também a gente vai falar no curso, porque isso é uma maneira de você manter, vamos dizer assim, o seu cliente, porque ele vai ver que você está trazendo resultado e você está provando para ele que o resultado está vindo através daquele seu trabalho. Se você não prova isso para ele, tem alguns clientes que vão achar que não está dando resultado nenhum. Então isso aqui é muito importante. Cultura organizacional da empresa ou dos clientes que você atende. Isso aqui é importante, se você tiver uma agência, é importante você conhecer da cultura, né, que tem ali dentro, da cultura organizacional daquela agência. Se você está atendendo dentro de uma empresa específica, é importante saber também a história dos donos, como é que começou aquilo ali, se já teve altos e baixos, como é que está no momento atual, estudar mesmo o que acontece ali dentro daquela empresa para ela ter o sucesso que tem ou não está tendo o sucesso que tem. E entender a cultura organizacional vai te ajudar a saber a linguagem, a fazer às vezes um trabalho até de endomarketing, que pode ser que sobre ali para o social media também fazer. Então isso tudo acrescenta muito no trabalho do social media, ou ele atendendo uma agência, ou ele atendendo uma empresa, ou ele trabalhando como profissional autônomo, atendendo qualquer cliente que seja, ele saber sobre valores, visão e missão das empresas. Comunicação escrita, verbal e visual. Então, a gente está falando aqui de algo que é meio básico e é importante não confiar 100% na sua habilidade, porque a parte de texto da língua portuguesa, mesmo que você teve todo cuidado para escrever, vai por mim, pede para alguém revisar ou revisa depois, antes de publicar palavra por palavra, aciona o revisor de texto, se você estiver aí usando o Facebook, tem isso aí também, o Instagram, se você estiver usando o Word, se você sobe os conteúdos primeiro para o Word antes de postar, ele vai te dar o revisor ortográfico ali também.
faz isso para não depois lá na frente não ter que corrigir uma coisa de última hora e às vezes já tem um comentário de alguém lá falando alguma coisa, que faltou uma letra ou passou uma palavra que está errada, etc. Então, entender também a respeito de comunicação visual, entender um pouco a respeito de simetria, layout, design, sabe? Estudar um pouco sobre a beleza, sabe, de uma postagem, de uma arte bem feita, entender um pouco dessa comunicação visual e não só da escrita e da verbal. E em alguns momentos a gente tem também a comunicação verbal. Então o social media, ele às vezes vai ter que produzir conteúdo, ou para ele mesmo, ou ele vai ter que dirigir alguém quando a pessoa for dar uma entrevista, ou ele for gravar um depoimento de uma pessoa da empresa ou de um cliente. Então essa comunicação verbal e visual, no caso do vídeo, vai fazer, traz um resultado melhor para o conteúdo que ele está fazendo. Então é importante entender um pouco disso também, comunicação escrita, verbal, visual. Capacidade de trabalho em equipe, isso aqui também é muito importante, porque em alguns momentos o social media, ele vai ser mais uma das peças-chave, por exemplo, numa agência. Ele não vai precisar ser o cara da redação, né, aí na equipe tem um redator, ou na equipe também tem um design gráfico. Então, nesses casos, ele vai conviver. E ele também tem um chefe, tem um supervisor e tudo mais, né? Nesse caso ele seja um profissional autônomo, ele também convive com outras pessoas, porque mesmo assim ele também pode ter uma equipe, e mesmo assim ele também se relaciona com os clientes. Então, trabalho em equipe, saber se relacionar bem com as pessoas é algo também que conta muito, ajuda a ter um sucesso maior, né? As pessoas vão sentir bem ali com aquele atendimento, vão sentir bem e vão sentir que aquela pessoa ela contribui, né, com o grupo, contribui com a vitória de todos. Não é aquele jogador que só quer fazer gol sozinho e ele prefere que o time ganhe. É isso aí. E aí, né, chegamos aí a esse perfil, nessa aula aí de hoje, do social media, que é o cara, vamos dizer assim, né? Não é tão simples quanto algumas pessoas parecem, mas também não é um bicho de sete cabeças. É importante que você comece a estudar, comece a se dedicar a entender cada uma dessas competências. Se você não tem elas ainda, faz um checklist aí, né, e põe aí uma meta para você ir chegando cada vez mais perto. Aqui, né, aqui na parte de baixo do vídeo, eu vou colocar essa parte do texto, vou enumerar elas aí para você ter esse checklist, para você ir se capacitando cada vez mais. Se você não tem uma delas, você já coloca ali na sua listinha, coloca ali no seu quadro de atividades para você chegar, estudar um pouco a respeito, ver um tutorial, ou até alguma coisa que ficou faltando aqui nessa aula, você pode também deixar aqui nos comentários, que a gente vai produzir um conteúdo falando um pouco disso, ou eu vou criar alguma postagem falando dessa parte que você acha que ficou faltando. Então é isso aí, e vamos, que tem muito mais conteúdo pela frente aí sobre social media. E na próxima aula, a gente vai estar falando a respeito do gestor social media, que já é um perfil profissional de gestão do trabalho das mídias sociais, do profissional de social media ou analista de redes sociais. Beleza? Valeu, um abraço!